Vamos lá, e eu quero falar sobre uma operação de long and short entre S&P e Nasdaq que eu venho comentando aí nos grupos do Telegram e nos grupos do WhatsApp, né? Se você ainda não está nesses grupos, tem a descrição aqui no link. Venho há algum tempo já perseguindo essas operações. Elas estão ligadas a este racional aqui. Aqui está o SPX e o NDX, tá? Mas isso aqui fica muito mais evidente quando a gente pega o Nasdaq composto. Aí fica bem bacana esse desenho. Isso aqui é um gráfico mensal da relação entre S&P e Nasdaq. O que aconteceu, né? Época da bolha.com, o Nasdaq sofreu bastante em relação ao S&P, ou seja, aconteceu aqui que o S&P se valorizou mais do que o Nasdaq nesse período. E depois, né, com as empresas de tecnologia que têm um peso maior no Nasdaq, ganhando tração e força, o índice Nasdaq, o S&P foi se desvalorizando em relação ao Nasdaq, ou seja, quando subia o Nasdaq subia mais, né? Ou às vezes quando caía, caía um pouco menos, até que chegou neste teste de fundo entre 21 e 22 e houve uma quebra de padrão depois aí que os juros, né, começaram a aumentar. Então o S&P começou a se valorizar mais que o Nasdaq ou se desvalorizar menos. E a gente observou isso nos gráficos individuais. Agora está tendo uma correção aqui e eu gostaria de aproveitar para fazer um long and short. Estava bem esticado aqui para diversos modelos aqui, tá? Estava esticado no gráfico diário e estava esticado no gráfico semanal. Houve uma correção, tá? E eu tô achando que agora a gente vai ter uma segunda oportunidade de aproveitar uma correção para estar se posicionando comprado no S&P e vendido no Nasdaq. Aqui eu já fiz um zigue-zague para baixo, tá? Tem uma projeção aqui pelo gráfico semanal de que alcançaria aqui este patamar de preços, tá? Mas se eu olhar individualmente o Nasdaq, eu acho que hoje, eu tô até gravando um pouquinho antes, bem um pouquinho antes do IPP, né? Que é o Índice de Preços ao Produtor dos Estados Unidos ser divulgado, que eu acho que talvez seja o evento que faça o Nasdaq chegar em regiões, tá, de possível resistência. O que seria essa possível resistência do Nasdaq? Em torno aqui de 3.500, tá? Que é mais ou menos aqui este fechamento deste candle semanal. Tem uma máxima aqui que é em torno de 3.700, tá? Que pode alcançar também. E por que eu tô achando que quando o Nasdaq chegar aí, pode ser que ele vá corrigir? Aí ele pode corrigir mais que o S&P, porque o S&P está um pouco mais devagar, tá? Inclusive tem até aqui, ó, nuvem de Shimoku é mais ou menos nessa região de 3.570. Porque quando eu olho as 10 maiores empresas dos índices, onde tem maior peso no Nasdaq, eu vejo algumas esticadas. Microsoft aqui, região de possível resistência, né? Tem gap no meio do caminho, está perto de uma região de sobrecompra, né? Olha aqui, tem um pequeno, né? Uma pequena divergência aqui, não está confirmado, precisa ainda ser hoje, né? Hoje deveria fechar para baixo para confirmar a divergência. Apple também está esticada em região de possível resistência. Amazon fez um gapzinho aqui, né? Tá subindo um pouco bem nesses outros dias, mas, né? Tá uma leve divergênciazinha, não é região de sobrecompra, mas está aqui em nuvem de Shimoku. Nvidia está muito tempo esticada, já está mostrando divergência, vem subindo, apresentando divergência sem correção há bastante tempo. Aí tem as outras aqui, Meta, Google, Tesla tá quase cruzando média de 21 com a de 200 aqui para baixo. PepsiCo tá lá em cima, esticadona aqui, ó, com uma leve divergência aqui, tá? Então, essas empresas, tá, parecem a grande maioria que está esticada ou tem um cenário que possa recuar. Claro que quando a gente vai fazer um long and short, a gente tem que estar ciente de que a irracionalidade pode continuar acontecendo. Principalmente agora que o que eu estou esperando de entrada são sinais de que alcançou uma resistência. E aí eu vou mostrar aqui
né, o que eu estou observando no curtíssimo prazo, né? Ó, já está até subindo aqui o Nasdaq, né? Eu estou fazendo entre o USA-Tech e o USA-500. E aqui do lado eu construí como é que chama? Um símbolo sintético aqui no MetaTrader. Dividindo, né, aquilo que eu estava vendo na tela, que é a divisão entre o USA-Tech ou USA-500 contra o USA-Tech, para ver aqui o mergulho, né, e poder ver qual é o momento aqui. Então, quase está saindo o IPP, eu acho que pode atingir essas regiões, então estou observando aqui para ter algum sinal. Eu preciso, obviamente, buscar algum tipo de sinal. Se eu estou trazendo aqui para um gráfico de 1 hora, eu vou querer aqui pelo menos algum candle, né, de rejeição. Estou fazendo projeções aqui, principalmente para o Nasdaq, aonde é que ele pode te atingir. Tem dois racionais dele aqui, ó, duas pernadas aqui, e vou mostrar onde é que chega esses valores. Essa pernada aqui, corrigiu em Fibo, tem uma projeção, tem essa outra pernada aqui com correções, tá? Tem projeção. E tem uma outra aqui que eu estou tentando ver, esperar chegar aqui, provavelmente ó, ela não chegou a 38, fechou aqui a 23, mas vamos esperar sair o indicador. Só se eu considerar isso aqui como pernada a 38 eu posso fazer uma projeção, mas ainda não vou fazer. Essas duas anteriores aqui jogam preço no 100% da projeção de Fibonacci a uns 13.540. Então estou esperando isso para acontecer e aí depois eu vou querer esperar algum sinal, alguma coisa que mostre que realmente ali é uma resistência. Tem o risco de fazer isso, tá, sem esperar realmente. Geralmente a gente quer mais fatos técnicos para fazer um tipo de operação dessas. Mas é uma segunda entrada e aí eu quero observar isso. Vou estar atento, caso eu faça a entrada, se por um acaso, né, não vai continuar a irracionalidade, né, não vai continuar muito esticado. Eu vou ter que acompanhar essa operação para ver como é que vai ser fechamento hoje, o fechamento da semana, etc. Olhar os papéis no detalhe. Então, é uma entrada que demanda depois logo um acompanhamento. Mas eu queria explicar esse racional porque eu acho que está no momento, tá, de começar a pensar em fazer essa posição, essa segunda entrada num long and short entre S&P e Nasdaq. E aí, se eu entrar no long and short, digamos que é meio que tentar acertar o fundo aqui, né? Pode ser que esse fundo seja um pouco mais para baixo, que a gente viu lá no TradingView, né? Tem uma projeção que joga ele um pouco mais para baixo. Acertando o fundo, tá? Ou perto disso aqui, eu vou ver se ele volta aqui para esses patamares. Essa é a minha ideia de tentar capturar. Eu tinha feito uma conta ontem, dava dando de 2 a 3%. Deixa eu fazer uma projeção aqui, já nos mostra onde é que está esse possível fundo, ok? Então aqui tem alguns elementos aqui, tá? Ó, aqui seria o possível fundo, então 0,355 entre esses dois contratos, tá? Então possível fundo aqui. Vamos ver se vai alcançar lá, se não vai alcançar, tem que parar, né? Acertar fundo é uma das coisas aí, né? E para quem está iniciando, começando, no meio do caminho, é uma coisa que não deve ser feita, tá? Não deve ser feita. Por que eu estou olhando dessa forma? Porque eu estou acompanhando essa operação há muito tempo, tenho acompanhado os papéis e eu acho que tem uma probabilidade maior de realmente acontecer um descolamento, né? Ou do Nasdaq andar mais, se desvalorizando ou valorizando menos que o S&P. Legal? Era isso. Vamos ver o IPP aqui. Eu quero observar os gráficos.